Olá, sou Aninede Prince, pesquisadora da tuberculose no estado de São Paulo e idealizadora da série Tuberculose e História. No vídeo de hoje, darei continuidade à história de Campos do Jordão, pois vou falar sobre o desenvolvimento da localidade jordanense. Na condição de distrito, Campos do Jordão não possuía ainda bem caracterizadas as suas 3 vilas tradicionais. A Vila de São Mateus do Imbiri, depois denominada Vila Velha e atualmente Vila Jaguaribe, a Vila Nova, posteriormente denominada Vila Bernécia, e a Vila Emílio Ribas, mais tarde designada por Vila Capivari. Somente a Vila Velha se constituía um povoado. As demais eram meras fazendas. O próprio presidente do estado, Francisco de Paulo Rodrigues Alves, que antes havia sido presidente da República, adquiriu do Dr. Domingos José Nogueira Jaguaribe uma área de terra às margens do Ribeirão Capivari, onde anos mais tarde seria a Vila Nova. A Vila Nova foi fundada por Robert John Reid, que mais tarde a denominou de Vila Bernécia, nome composto da cidade de seus pais, Aberdeen, condado de Inverness, na Escócia, formando então a palavra Abernécia. Robert John Reid formou-se em engenharia na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Membro da colônia britânica de São Paulo, trouxe para Campos do Jordão as famílias Becker, Wilson, McLean e Davis, que fizeram grandes empreendimentos em Campos do Jordão. Foi o fundador da Vila Bernécia. Doou terrenos para a construção do mercado, escola, cinema, igreja matriz e casa paroquial. Construiu o convento dos padres franciscanos e a primeira usina elétrica de Campos do Jordão. E quando os trilhos da estrada de ferro apontaram no alto da serra, trazendo entre seus bravos trabalhadores os Ferreiras da Rocha, os Rodrigues Pinheiro, os Cirineiros Saraiva, os Oliveiras Damas, os Neves e tantos outros, já o novo povoado se denominava Vila Nova. Com a estrada de ferro a despejar novos forasteiros e grande quantidade de material de construção, mais se acelerou o ritmo progressista de Campos do Jordão, notadamente da Vila Nova. O nome Bernécia foi oficializado na inauguração do novo edifício da estação, ocorrida no dia 12 de novembro de 1919 e presidida pelo diretor da Estrada de Ferro, Dr. José Mascarenhas Neves. Com a implantação da Vila Nova, no ano de 1915, posteriormente denominada Vila Bernécia, o comércio deslocou-se com maior força para esta última localidade, impulsionado pela chegada dos trilhos da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. Na Vila Capivari, a atividade comercial praticamente se iniciou quando ali se instalou o ponto terminal ferroviário. É interessante constatar que não somente o comércio jordanense se desenvolveu à margem ao longo dos trilhos da Estrada de Ferro Campos do Jordão, mas como o próprio perfil urbano da cidade foi fundamentalmente induzido e por fim determinado pelos trilhos da Estrada de Ferro, em torno dos quais se expandiu de ambos os lados o sítio urbano. A Vila Bernécia acabou por deter a hegemonia do comércio jordanense, arrebatada à Vila Jaguaribe, Vila Velha, passando a localizar-se na então Vila Nova. Assim também ali ergueu-se o centro cívico, administrativo e religioso, onde se localiza a igreja matriz do município. Em fins de 1918, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí criou a subprefeitura do distrito de Campos do Jordão, cuja sede, por falta de verba, ficava na casa dos próprios ocupantes do cargo. Objetivando a construção da Vila dos Campos do Jordão, os médicos Emílio Ribas e Vitor Godinho realizaram contratos com a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí, de que faziam parte os Campos do Jordão. No dia 12 de janeiro de 1918, foi elaborada uma escritura de ratificação e retificação, referentes às escrituras firmadas em 4 e 15 de julho de 1911, cujo outorgante foi a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí, composta por 10 cláusulas, e os outorgados foram os doutores Emílio Ribas e Vitor Godinho. Ao analisarmos a transcrição dessa escritura, percebemos nitidamente a intenção e os esforços dos médicos Emílio Ribas e Vitor Godinho para povoar a Vila de Campos do Jordão e transformá-la em uma vila sanitária. Em 19 de agosto de 1920, a subprefeitura nomeou os senhores José Dolores de Carvalho e Rogério Feliciano de Godoy
para, de acordo com a Delegacia Seccional Censitária, sediada em Taubaté, procederem ao primeiro recenseamento de Campos do Jordão. De acordo com os dados do recenseamento realizado em Campos do Jordão, em 1920, podemos concluir que a sua população era composta por 2.230 pessoas, considerando o número de adultos e crianças, sendo que a maior parte delas, cerca de 62%, residia na zona rural. No que se refere ao comércio, embora modesto, atendia a população em suas necessidades básicas, com 6 armazéns de secos e molhados, um hotel, uma padaria, 2 açougues, 4 olarias, uma loteria, um salão de barbeiro e bilhar e 2 moinhos de fubá. Para abrigar os doentes que chegavam à cidade, objetivando o tratamento da tuberculose, existiam 10 pensões, uma farmácia e um médico residente. Nós não temos dado quanto ao número total de doentes naquele período. O movimento de tráfego de Campos do Jordão, de acordo com o recenseamento, era pequeno, considerando que só havia 8 carroças e 4 carros de boi que circulavam. Quanto ao número de prédios construídos, constatamos que existiam apenas 103, sendo que a maior parte deles estava localizada na Vila Bernécia, onde em sua maioria situavam-se as pensões que abrigavam os doentes que chegavam à cidade em busca do tratamento e da cura da tuberculose. Já o sistema de água era precário, os esgotos funcionavam pelo sistema de fossas. A partir de 1920, o Dr. José Carlos de Macedo Soares, por intermédio da Companhia Campos do Jordão, iniciou uma série de aquisições de terras de Vitor Godinho, Emílio Ribas, Jacques Maclean e outros proprietários de terra. Com esse grande acervo de terras, no ano de 1920, a Companhia Campos do Jordão, mais tarde denominada Companhia de Melhoramentos de Campos do Jordão, começou a promover o desenvolvimento do povoado, que até então resumia-se a um vasto matagal e um punhado de casas. O Dr. José Carlos de Macedo Soares começou a realizar os sonhos de Emílio Ribas e Vitor Godinho, por meio de uma política de incentivo à construção, na qual se assegurava a isenção de impostos aos que quisessem construir em Vila Capivari. A Companhia de Melhoramentos Campos do Jordão, depois de montar uma olaria, contratou os engenheiros que iniciaram o plano de urbanização da Vila Capivari. Abertas diversas ruas, edificadas algumas casas, à beira da linha férrea, entre a Parada Damas e a Estação Emílio Ribas, o povoado foi perdendo o aspecto de fazenda e adquirindo feição de uma vila. No vídeo da próxima semana, irei abordar sobre a implantação da Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão. Até a próxima, abraços, fiquem bem.